Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta sexta-feira. Muito bom dia para você que está aqui conosco. Deus abençoe ricamente a sua vida e que essa sexta-feira seja uma sexta-feira de muitas bênçãos para você e para a sua família. Hoje nós vamos refletir no Salmo 58, mas antes eu quero lembrar a você que nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração, através da palavra de Deus, que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. É incrível como a palavra realmente ela vai no ponto. Ela realmente nos confronta, ela nos exorta, ela nos transforma e ela nos leva a viver aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. A vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Deus nos criou para viver para o louvor da sua glória. O Senhor Jesus diz lá em João capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, e a tenham com plenitude. Deus quer abençoar a nossa vida, Ele já tem abençoado, Ele quer continuar abençoando e nós precisamos então buscar ao Senhor de todo o nosso coração, precisamos nos alimentar da presença de Deus, da palavra de Deus para vivermos tudo aquilo que Ele tem preparado para nós, tá bom? Bom, vamos então para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos refletir o Salmo de número 58. Salmo de número 58, que é um salmo que fala do castigo dos ímpios. E a palavra do Senhor nos diz assim: será que vocês, juízes, tomam decisões justas? Julgam com retidão os filhos dos homens? Longe disso, pelo contrário, no íntimo vocês planejam iniquidades e distribuem na terra a violência de suas mãos. Os ímpios se desviam desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Têm veneno semelhante ao veneno da serpente, são como a víbora surda, que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, do mais fascinante em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca, arranca, Senhor, as presas dos leõezinhos, que eles desapareçam como as águas que se escoam, ao dispararem flechas, que elas se despedacem, sejam como a lesma que se dilui ao passar, como o aborto da mulher que nunca vejam a luz do sol, como espinheiros antes que as panelas de vocês sintam deles o calor, tanto os verdes como os que estão em brasa serão arrebatados como por um redemoinho. Os justos se alegrarão ao verem a vingança, banharão os pés no sangue dos ímpios. Então se dirá, na verdade, a recompensa para os justos. De fato, há um Deus que julga na terra. Bom, aqui eu quero começar destacando que o pecado, a maldade, já faz parte da natureza humana. O ser humano já nasce pecador, ele não se torna, ele já nasce. Se você olhar o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, ele vai dizer o seguinte: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E no versículo 24 ele diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. No capítulo 6, versículo 23, ele diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, inclusive no capítulo 3, a partir do versículo 10, você vai ver exatamente o apóstolo Paulo citando o salmista, como por exemplo o Salmo 14, dizendo que não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. E quando ele chega no versículo 23, ele diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
sendo, pois, justificados por meio de Jesus Cristo. No capítulo 6, versículo 23, ele diz que o salário do pecado, ou seja, a consequência do pecado é a morte, é a destruição. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então o ser humano já nasce pecador, certo? Isso faz parte já da vida do ser humano. Quando a gente vai para o Salmo 1, nós vamos ver aqui a diferença entre os justos e os ímpios. E ele é muito importante para a nossa compreensão, inclusive, dessa reflexão hoje. Salmo 1 diz assim: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, observe que ele já começa aqui dizendo que feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Por quê? O ímpio é aquele que não teme a Deus e deliberadamente desobedece à palavra de Deus. Então, a quem você tem seguido? A quem você tem dado ouvidos? A que conselhos você tem dado ouvidos? Você não pode emprestar os seus ouvidos para ouvir conselhos que não estejam à luz da palavra de Deus, que não glorifiquem a Deus ou que não sejam condizentes com a palavra de Deus. Ele diz que feliz é aquele que tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá o seu fruto na estação certa e cujas folhas não caem. Mas aí quando chega no versículo 4, ele diz: os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Você já deve ter visto as folhas secas sendo levadas pelo vento de um lado para o outro. Você pode, de repente, varrer todo o seu quintal, juntar aquelas folhas secas, mas se você não catá-las, não recolhê-las, colocar num saco, daqui a pouco o vento dispersa novamente aquelas folhas secas. Por quê? Porque elas estão secas, elas não têm vida. E o ímpio, aquele que não teme a Deus, aquele que deliberadamente vive desobedecendo a palavra de Deus, esse não tem vida. Está morto em seus delitos e em seus pecados. Mas qualquer pessoa, mesmo estando morta espiritualmente, pode encontrar em Jesus uma nova vida. Pode nascer de novo, espiritualmente, e desfrutar da presença de Deus. Então, ele diz assim, olha, os ímpios não prevalecerão na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos ímpios, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, ou seja, o Senhor caminha com os justos, o Senhor anda com aquele que faz a sua vontade, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ele nem diz assim que o Senhor punirá o ímpio. O ímpio se destrói, se autodestrói. O pecado é danoso, o pecado é destruidor. E o ser humano que opta por não temer a Deus e viver deliberadamente fazendo a sua vontade, ele se autodestrói. Ele se autodestrói. Então, voltando para o Salmo de número 58, versículo 3 diz que os ímpios se desviam desde a concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. E aí ele finaliza o Salmo no versículo 11 dizendo assim: então se dirá, na verdade, há recompensa para os justos. De fato, há um Deus que julga na terra. Eu costumo dizer que Deus é o justo juiz e que ele julga de forma justa, de forma reta. O juízo de Deus é justo.
O juízo de Deus é justo. Aquilo que Deus faz é perfeito. Ele não é partidário. Ele não privilegia um em detrimento do outro. Todo aquele que ama e faz a vontade de Deus é abençoado por Deus. Todo aquele que ama e cumpre a palavra e obedece a palavra é abençoado por Deus. Não importa a classe social, não importa a escolaridade, não importa a profissão que a pessoa exerce. Porque Deus, Ele não olha para o que está por fora, Ele não olha a aparência, Ele olha para o coração. Deus olha para o coração. E diante dessa afirmação, eu pergunto para você nessa manhã, como é que está o seu coração? Como é que anda o seu coração? Será que o seu coração não anda amargurado ou de repente cheio de mágoa, de rancor, de raiva? Se isso é uma realidade para você, infelizmente você está destruindo a sua vida. Eu quero te convidar nessa manhã, em nome de Jesus, a você tirar toda a mágoa, todo o rancor, todo o ressentimento que há no seu coração. Eu não sei o que está passando com você, mas eu sei que Deus é poderoso para limpar o seu coração de toda maldade, de todo ressentimento, de toda tristeza, de toda dor, de todo sofrimento. Deus é poderoso para limpar o seu coração. De repente você está aí sofrendo emocionalmente, fisicamente e espiritualmente por causa dessas coisas que você fica guardando aí no seu coração, e não vale a pena. Não vale a pena ficar guardando mágoa, rancor, ressentimento, ódio. Não vale a pena. Isso só destrói a sua vida. Então, querido, lance diante do Senhor as suas inquietações, as suas dores, as suas feridas, para que Ele possa derramar do bálsamo de cura sobre a sua alma, curando as suas feridas, restaurando a sua alegria, restabelecendo a sua fé, a sua confiança e alegrando realmente o seu coração. Que essa manhã seja uma manhã de renovo, seja uma manhã de cura, seja também uma manhã de libertação. Se você está preso a algo do passado, em nome de Jesus, se liberte disso nessa manhã. Se você está preso a algo que alguém fez com você, liberte-se disso. Perdoe, libere o perdão, mesmo que a pessoa não mereça, porque perdão não é sobre merecimento. Liberte-se dessas pessoas ou dessas situações que machucam, entristecem o seu coração. Liberte-se de tudo isso. Peça ao Senhor para limpar o seu coração. Peça ao Senhor para derramar o bálsamo de cura sobre a sua alma, para que as suas feridas sejam saradas, para que você possa olhar para as pessoas e amar as pessoas, olhar para as pessoas com um olhar de graça, de misericórdia e não de julgamento. Tem pessoas que olham para o outro já com um olhar de julgamento, menosprezando, tratando o outro de forma indiferente. Vou dizer uma coisa para você. Talvez, quando você olhe para alguém e trate essa pessoa com indiferença, trate essa pessoa de forma áspera, talvez isso seja reflexo de feridas que existam no seu coração. Situações mal resolvidas. Perdão que você não pediu, perdão que você não liberou. Por isso eu quero convidar você nessa manhã a fechar os seus olhos e a lembrar agora de alguém ou de alguma situação que marcou negativamente a sua vida, que feriu o seu coração, que feriu a sua alma, e talvez a sua alma esteja sangrando, talvez o seu coração esteja sangrando por causa daquilo que lhe fizeram. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Aquilo que Cristo fez por você foi ainda maior. O sofrimento que Cristo passou por você, por mim e por você, foi ainda maior do que todo e qualquer sofrimento que lhe causaram. Então olhe para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, para que você seja fortalecido, reanimado e motivado a continuar a sua caminhada. Pai querido, em nome de Jesus,
Eu quero agradecer ao Senhor por mais essa semana que se passou, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar compartilhando a Tua palavra, pelas pessoas novas que chegaram essa semana. Muito obrigado, Deus, porque nós temos visto que pessoas de diversos lugares do Brasil têm recebido a Tua palavra, têm assistido a esse programa, e eu creio, Pai, que o Teu nome tem sido glorificado. Pai, eu quero agora, em nome de Jesus, suplicar ao Senhor que o Senhor derrame o Teu bálsamo de cura sobre cada pessoa que nos assiste nessa manhã. Sobre cada pessoa, Pai querido, que está com o seu coração ferido, sangrando, magoado, ressentido. Pai, que o Teu bálsamo seja derramado sobre esse coração, tirando toda a raiva, todo o rancor, toda a mágoa, todo o ressentimento, toda a tristeza, toda a angústia, toda a aflição causados por situações vividas lá atrás. Feridas causadas talvez por pessoas que deveriam amar, por pessoas que deveriam proteger e não o fizeram. Pai, em nome de Jesus, que essa manhã seja uma manhã de cura, de restauração, de renovo e de transformação de vidas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, e se Deus permitir, segunda-feira, 6h30 da manhã, nós estaremos de volta. Mas não esquece de compartilhar. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Eu creio que, assim como você foi abençoado nessa manhã, outras pessoas também precisam ser abençoadas pela palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe, forte abraço, que Deus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus.